Glória a Deus. Meus queridos irmãos, damos graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder estar mais uma vez na sua casa. Já faz alguns dias que estamos meditando sobre a forma de vida ou a maneira como deve viver os filhos de Deus aqui neste mundo. E para este tema temos lido capítulo 5 de Efésios, que já convido a igreja para ler do versículo 1 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, é sobre este texto que temos estudado e falado sobre aqueles pecados que um filho de Deus, é claro que não exaurimos tudo que a Bíblia orienta e fala sobre práticas que um filho de Deus, não deve andar, não deve praticar. É apenas um texto que temos meditado sobre alguns pecados que pode prejudicar e impedir que o Filho de Deus participe do reino de Deus. Amém? É um grande prejuízo, porque acreditamos que todo filho de Deus, quando nós aceitamos o Evangelho, eu sempre digo que quando aceitei a Jesus como meu Salvador, tive o meu encontro pessoal com Jesus, não tinha a intenção de forma nenhuma de ser pastor presidente. Isso são bênçãos, chamados divinos, não é? Como meus companheiros, que são obreiros também, que Deus vai chamando, vai falando ao nosso coração, vai falando ao nosso pastor, e nós vamos chegando a essas responsabilidades. Eu a tenho como uma grande responsabilidade, uma honra ao mesmo tempo, mas uma grande responsabilidade. Mas, na verdade, quando aceitamos a Cristo, não aceitamos com esta finalidade de ter oportunidade de liderar na igreja. Não, nossa finalidade, não é isso, a priori, é um dia estar com Jesus no céu. Amém, meus irmãos? A vida é por demais passageira, é muito rápida. A Bíblia compara a nossa vida como a sombra, como a flor que desabrocha, que apresenta toda a sua intensa beleza, mas vem o sol, ela murcha e cai. Daí porque a nossa esperança não deve estar aqui neste mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios,
ele disse que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Mas eu louvo a Deus porque a igreja do Senhor, ela tem uma esperança de um dia sair deste mundo cruel e estar na presença do Senhor nosso Deus. Amém? De forma que a maneira como um filho de Deus deve andar aqui neste mundo. Nós, desde o início, temos considerado este assunto. Não quero voltar atrás, porque gostaria muito de concluir. Se Deus não nos orientar a seguir este capítulo, nós concluiremos hoje este tema. Mas falamos de vários tipos de pecados. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele enumera uma relação de pecados, e principalmente aqueles que estão relacionados à vida ou à sexualidade do ser humano. Pecados, nós vemos aqui que o apóstolo cita inúmeros pecados sexuais que o Filho de Deus não deve praticar como o mundo pratica e vive. Aqui no versículo 3 diz: mas a prostituição, não é isso? E toda impureza. A versão atualizada diz todo tipo de impureza sexual ou imundícia sexual. Estamos vivendo o auge da prática desses tipos de pecado, porque a sexualidade se tornou o Deus desse século. Mas a igreja, é claro que vive a vida normal, todo crente, mas não se deixa dominar por essas coisas. E aqui o apóstolo, ele diz que, além da prostituição e toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós. De forma que ele cita um quarto, ou terceiro, pecado que um filho de Deus não pode viver praticando, que é a avareza. A avareza, traduzida na versão atualizada, como nós encontramos, aqueles que possuem a Bíblia atualizada, a versão atualizada de Almeida, diz: a avareza e imoralidade sexual. O apóstolo mostra que elas estão juntas, elas caminham juntas, de forma que diz: e toda sorte de impureza ou cobiça. A avareza ou cobiça devemos deixar de lado e não praticar. A avareza, como cobiça ou ambição desregrada, no contexto do comportamento imoral, seria o desejo de entregar-se às atividades sexuais com propósito unicamente egoísta. Orlando Boyer, na sua pequena enciclopédia, define a avareza como o desejo demasiado e sórdido de adquirir e acumular riqueza. Quando nós estudamos a palavra de Deus, vemos de que a avareza está muito relacionada à prática de imoralidades e pecados no âmbito da sexualidade. E entendemos que parece que alguns homens, quando prosperam, não é isso? Quando eles têm a ambição pelas riquezas, o amor pelo dinheiro, esse pecado é tão danhoso à natureza e ao caráter do homem, que logo ele entra no caminho da imoralidade, das práticas do pecado sexual. O homem luta com todo o afã atrás das riquezas e do dinheiro, e quando alguns enriquecem, a primeira coisa que faz é adquirir outra mulher. Já percebeu isso? Adquirir outra mulher. Uma mulher já não dá para ele. Ou se não, troca a sua esposa que sempre viveu com ela. Parece que a prática do pecado
do adultério, da prostituição, está intrinsecamente vinculado a essa ambição pelas riquezas. E é isso que o apóstolo nos mostra aqui: impureza ou avareza. A ambição leva a essas práticas. Nós vemos na palavra do Senhor, quando é citado, o próprio Jesus cita a avareza junto com o adultério e práticas imorais, condenadas pelo Senhor nosso Deus. Em Marcos, no capítulo 7 e o versículo 22, nós encontramos aí quando o Senhor Jesus cita as coisas impuras que saem do interior do homem. Marcos capítulo 7 e versículo 22, nos diz assim a palavra de Deus. Do versículo 21, versículo 20, podemos ler do versículo 20, e dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos e o que mais? A avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Observe que nessa relação de práticas, de pecados graves que levam o homem à perdição, está também a avareza. A avareza, quando Paulo cita a avareza aos romanos, disse que os homens desta geração seriam dominados pela avareza. E a avareza precede a práticas, a desvios na área da sexualidade. Veja aí em Romanos capítulo 1 e versículo 29. Estou falando isso porque essa palavra está dentro do contexto de pecados na área da sexualidade aqui nesse texto, porque vem nesse bojo de práticas de perversões e pecados sexuais, porque tem muito a ver. Capítulo 1, versículo 29 de Romanos, o apóstolo São Paulo diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia e o que mais? Avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, não é? Ações malignas que domina o homem no pecado. Se você ler do versículo 23 ao 28, vai ver que outra vez Paulo insere a avareza no bojo de pecados, de práticas que desagradam ao Senhor, que são condenáveis pelo Senhor nosso Deus. Daí porque nós, como filhos de Deus, precisamos ter o cuidado para não se deixar levar por essa prática que é a avareza. A palavra grega traduzida por como avareza é pleonexia no grego, literalmente significa a sede de possuir mais. A avareza não é a preocupação de prover para as próprias necessidades e a da família, como muitos entendem. Isso eu já ouvi muita gente dizer: não tem que se preocupar em trabalhar nem nada, porque Deus cuida do lírio. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus está combatendo ali o amor às riquezas, não é? Se deixar dominar a sede de se tornar rico, porque isso leva o homem ao amor a dinheiro e a práticas que não são proveitosas para o Filho de Deus. Quem pensar que com a riqueza a humanidade vai melhorar o seu padrão de moral, de caráter, está muito enganado. Porque a Bíblia mostra que todas as sociedades, quando subiram o padrão de vida, caíram mais, ou seja, caiu o padrão de moralidade, de caráter e de respeito. Você tem exemplos na Europa, que esses
às vezes esses elementos doentes aí dizem que a Europa está passando porque é um continente evangélico. Os Estados Unidos vive assim porque é um país... Do contrário, quando a Europa foi evangélica, foi que a Europa prosperou. Quando os Estados Unidos era fiel a Deus, Estados Unidos prosperou quando experimentou os grandes avivamentos. A queda hoje, e ela vai chegar, Estados Unidos vai ser envergonhado diante de Deus. Se há um país que vai ser envergonhado diante desse mundo, é os Estados Unidos, porque conhecendo a Deus, deu as costas para ele. Deu as costas para ele. Mas enquanto ele permaneceu, isso com a Bíblia nas escolas, porque está havendo toda essa violência lá que eles não entendem. Tiraram o nome de Deus das escolas, tiraram o nome de Deus dos livros, tiraram a Bíblia de dentro das escolas. Aí o que está acontecendo? E a nossa sociedade está indo no mesmo caminho. A violência tem se multiplicado de forma assustadora. Não há mais respeito de filho a pai, de pai a filhos, neta aos avós, tiram a vida por qualquer coisa. Por quê? Porque não há mais respeito. Por isso Jesus advertiu: quem pensar, irmão, a prosperidade leva a civilização, a ociosidade. E a ociosidade leva o homem a arquitetar, a pensar o que é mal, porque a sua natureza é assim. Veja, porque eu falei de Sodoma e Gomorra. Por que foi que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? O que levou Sodoma e Gomorra aquelas práticas imorais, a pedofilia, a todo tipo de pecado, foi justamente a prosperidade deles. Eles enriqueceram e perderam o controle. Veja o que diz em Ezequiel, capítulo 16. Porque quando o padrão de vida sobe, a primeira coisa que se faz é pensar só, que isso não é ruim, pensar em viagens turísticas e barzinho para vender cachaça. É uma praga. Qualquer casa que desocupa num bairro de classe média, quando você passa na outra semana, é um bar para tomar cachaça. O Brasil está assim. As calçadas ninguém pode mais andar, porque as bancas para tomar cerveja, uísque, cachaça, está ali, tomando os espaços. Veja aqui, entrando no mesmo caminho de Sodoma e Gomorra, capítulo 16, de Ezequiel 16 e 49. Diz assim: eis que esta foi a maldade de quem? De Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de quê? De pão, e abundância de quê? Ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Está vendo? A prosperidade material veio, logo em seguida vem, com a fartura de pão, vem a abundância de ociosidade, Todo mundo queria só gozar, só fazer festa, só fazer churrasco, na verdade, que não é pecado. Mas precisamos, por isso que uma das características do fruto do Espírito é a temperança. Não é porque Deus lhe fez prosperar que agora você só vai estar viajando, deixando a escola dominical, deixando a campanha evangelizadora. Lembre-se que quem lhe abençoou foi o Senhor. Amém? Quem lhe abençoou foi Deus. E em tempo de prosperidade, muitas igrejas no mundo foram prejudicadas. E Deus já via isso. Isso é da índole, da natureza do homem, infelizmente. Veja Deuteronômio capítulo 8. Se não foi essa advertência que Deus deu a Israel, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 8. Capítulo 8. Eu ia citar mais à frente, mas veio este assunto agora. Eu queria citar capítulo 8, versículo 10. Diz assim: quando, pois, tiveres comida e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. É o mesmo que dizer, trazendo para a nossa realidade, quando o teu salário for aumentando,
virás ao culto de oração, virás à escola dominical, virás aos cultos, agradecer a Deus: Senhor, tu tens me abençoado. Amém, irmãos? É isso, tu tens me abençoado. Aí diz assim, versículo 11: guarda-te, para que te não esqueças de quem? Do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos. Tem gente que é tão simples, né, irmão? Aí Deus começa a abençoar e lá vem coisa, lá vem coisa. E ao invés de agradecer a Deus, lá vem coisa, lá vem mundo, lá vem pecado. Mas quanto mais Deus lhe abençoa, seja fiel para que a porta permaneça aberta. Aí diz: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado o quê? Boas casas, né? E habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, quer dizer, prosperidade econômica, material, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração o quê? A minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder para confirmar o seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Ah, Deus está abençoando. Ah, agora você se formou, você estudou. Na verdade, irmão, eu estou bem porque eu estudei. Não, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te abriu as portas. Te lembra que tu não tinha o que comer, o teu pai não tinha nem como te dar estudo, mas Deus abençoou, abriu uma porta. Quem sabe Ele começou a fazer hora extra e começou a te colocar na faculdade e tu estudasse. Não te esquece disso, porque Deus vai requerer e depois tu estarás perdido. Ainda que estejas rico, estarás perdido e cairás na condenação com os incrédulos, na mesma condenação e juízo. Porque tem gente que prospera e pensa que porque prosperou, Deus está com ele. Não está, se você for fiel. Se você for fiel, tenha cuidado da sua vida. Daí porque se preparar, estudar, tudo isso é bom. Agora, não deixa o Senhor, não te esquece do Senhor. Cuidado com a avareza. Jesus advertiu os seus discípulos. Veja Lucas capítulo 12 e versículo 15 de Lucas, capítulo 12 e versículo 15. Capítulo 12 e versículo 15. Nunca devemos nos esquecer do Senhor. Você se lembra de Neemias? Escravo, servia o copo de vinho ao rei, mas ele não se esqueceu das suas origens. Ele perguntou ao seu irmão como ia o seu povo. Como ia o seu povo? E o seu irmão começou a falar da situação. Quando ele ouviu falar do seu povo, ele caiu, rasgou os seus vestidos, começou a chorar, a quebrantar-se na presença de Deus. Não é verdade, irmãos?
Você se lembra de Moisés? Oportunidade na mão de ser o rei, de ser o monarca, de receber o título de faraó, que era o título dado a todo rei do Egito, não é? Ele tinha os nomes próprios, que era Totimés 1, 2, 3 e outros nomes das dinastias que existiram no Egito, mas o título do faraó, como César, era um título também. Então, ele teve a oportunidade de ser um grande homem, mas lá em Hebreus está escrito que ele pensou: não, eu não troco o sofrer com os meus irmãos pelo prazer, o gozo do pecado que é passageiro. Porque ele olhou por cima daquela prosperidade e viu a eternidade, e ele disse: eu prefiro aquele prêmio, prospere, estude, enriqueça, seja importante na sociedade, mas não se esqueça de Israel, não se esqueça do seu povo. Jesus advertiu aos discípulos, capítulo 12 e versículo 15 de Lucas. Nós encontramos, meus amados irmãos, quando a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 12 e versículo 15 de Lucas. Jesus advertiu aos discípulos e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Tudo passa. Paulo orientou a um obreiro jovem como Timóteo a ter cuidado com esse desvio de comportamento, esse tipo de pecado, que ele não se deixasse dominar pelo desejo, o afã de ser rico, porque isso podia trazer prejuízo e levá-lo a outros caminhos, irmão. As coisas devem fluir na vida do crente naturalmente. Amém, irmãos? Se Deus quer que você seja rico, vai chegar, mas tem que ser a bênção dele. Não é na mentira, não é no engano, não é no roubo, não, Senhor. Não é escondendo imposto, não, Senhor. Não é deixando de cumprir suas obrigações com o governo, não, Senhor. Se Deus quiser te abençoar, vai te abençoar, mas vai te abençoar pelo caminho certo. Eu estava me lembrando de um versículo, irmãos, aqui no púlpito, que não cheguei a anotar, mas está no capítulo 20 de Provérbios e versículo 17. Provérbios capítulo 20 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão diz: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de quê? De pedrinha de areia. Já pensou a boca cheia de areia? Que coisa incômoda. É o pão da mentira. Quando Satanás coloca na mente do homem para ele roubar na firma que trabalha, no caixa onde ele trabalha, mentir, defraudar o patrão, começa a trocar carro, porque a desonestidade, de certa forma, vai anestesiá-lo, enquanto ele está adquirindo coisa nova, casa boa, coisas valiosas que ele não podia, relógio de ouro e coisa, ele está anestesiado, ele está vivendo só o presente, parece doce, parece coisa boa, eu estou prosperando, mas quando ele para refletir, por isso Salomão disse que o sono do trabalhador é o quê? É doce. Coisa bonita é o homem suar para ganhar o seu pão, lutar para alimentar sua família, mas ele chega em casa, é um homem respeitado, ele toma seu banhozinho, toma seu café com sua família, ora a Jesus, lê sua Bíblia, se deita, bota a mão assim na cabeça e diz: glória a Jesus. Glória a Jesus, amém, irmão? Glória a Jesus, eu sou servo de Deus. E Paulo orientou a Timóteo, porque a desonestidade, irmão, ela vai aparecer. Você não vai poder ficar, vai aparecer. Os homens descobrem, não é? E se não for os homens,
Pior é Deus. O homem pode até morrer, enriquecer e morrer, sem nunca ter sido descoberto. Só que dos olhos de Deus ele não escapa. E pensa que um dia não vai prestar conta. Tem muitos deles que já morreram, bilionário, milionário, às custas do povo. E não foi descoberto, ninguém julgou ele, ninguém condenou ele não foi preso, parece que escapou coisa nenhuma. Em Isaías está escrito que Deus está esperando ele na eternidade e vai julgá-lo no seu trono, e vai lançá-lo no inferno por causa disso. Quem lê a Bíblia sabe disso. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e versículo 6. Paulo orienta aquele jovem pastor e diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem, o que é que diz? Os que querem ser ricos, o que é que acontece com eles? Caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. A coisa é séria com o crente. É tão sério, os irmãos devem estar lembrados que quando eu falei aqui da história de Israel, eu citei um versículo que diz que o povo de Deus não pode sequer guardar roubo dentro da sua casa. Nem roubo de filho, nem roubo de marido, roubo de ninguém. Que a sua casa é santa. Tenha cuidado. E aqui o versículo 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação. A Bíblia, irmão, há milhares de anos já falava condenando a corrupção. A Bíblia já condenava. Se você começar a estudar a corrupção, como a Bíblia trata a corrupção desde o Antigo Testamento, é um estudo maravilhoso. E Paulo diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas o quê? Concupiscências loucas. Entre elas está a sexualidade, o homossexualismo, o adultério, todas as coisas, perversão sexual, pedofilia, todas essas coisas estão incluídas aqui. Concupiscências loucas e nocivas, que faz mal, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é o quê? É a raiz de toda espécie de males. Depois que o homem se deixa dominar por o amor do dinheiro, irmão, quebrou as correias de freio. Não tem mais freio. Diz aqui que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olha aí a avareza, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas ele diz, Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, o que é que diz? É interessante, irmão. Não diz assim: enfrenta estas coisas. Essas coisas são tão perigosas, são tão atrativas, que Paulo disse a Timóteo: foge. A Bíblia, Tiago manda a gente resistir ao diabo, mas da corrupção ele diz: foge dela. Foge dela. Já ouviu dizer: dinheiro não fala. Mas consciência fala, irmão. Consciência fala. Deus vê. E Paulo diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue o quê? A justiça, ou seja, a retidão, a piedade, a vida santa, a fé, o amor ou caridade, não é? Alguém já disse que amor é um sentimento divino, caridade é a prática desse sentimento. A paciência, a
a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo exortava. Amém, meus irmãos? O apóstolo exortava. Não é que o crente, irmãos, ele não vá desejar prosperar. Não estou falando disso aqui. Desejar ter uma casa confortável para a sua família, ter o seu carrinho bom para não estar quebrando. Isso aí não é pecado não, irmão. Você se esforçar, fazer um curso para prosperar. Agora, o desejo de ser rico, de querer riqueza, esse é que é o problema. O amor do dinheiro, esse é que é o problema. Porque a Bíblia não condena ser preventivo, ter sua reservazinha, nada disso. A Bíblia é clara, irmão. A Bíblia é clara sobre essas coisas. Você quer ver uma coisa? Ele repreende, irmão. A Bíblia repreende o crente que vive nas custas dos outros sem querer trabalhar, irmão. Chama ele de preguiçoso. E tem uma coisa, ele é pior do que formiga, porque você vai aprender com as formigas, rapaz. Deus não quer saber preguiçoso não, irmão. Deus nos criou para que a gente se mantenha, para que a gente sume, para que a gente faça esforço. Vai estudar, meu jovem. Vai trabalhar, meu irmão, minha irmã. Vai trabalhar se precisar. Vai trabalhar. O homem tem que trabalhar. Tem que sair trabalhando. Eu digo, se precisar, no caso das irmãs, se puder criar os seus filhos em casa, é melhor. Para no futuro você se alegrar com os seus filhos. Mas deixa o homem, irmão, ficar em casa, ficar recebendo do salário da mulher, que é isso? Comendo do salário da mulher? Exceto se ele se casou com uma pessoa que tem um status social superior, né? Porque às vezes casa a esposa é formada, mas procura estudar para chegar perto dela, não é verdade? Não viver todo o tempo, não, senhor, procura estudar. Agora a esposa seja humilde, né? Deus lhe deu outras oportunidades, mas saber viver dentro do casamento. Mas Deus repreende o preguiçoso. Provérbios 6:6 manda o preguiçoso aprender com as formigas, que faz a sua reserva, não é isso, irmão? Veja aí, Provérbios capítulo 6, versículo 6, tem que saber administrar. Capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos, isso é sábio. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega há junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, preguiçoso? Tu dorme de noite e descansa de dia. Tem hora para dormir, hora para trabalhar. Quem diz amém, irmãos? Não é? Então, é preciso ter esse cuidado. Não é? A palavra exorta. Não é? A palavra, quando Jesus diz que Deus cuida dos lírios, das aves, Ele não quer preguiçoso não, irmão. Tem gente que acentua essa palavra e quer ficar em casa. Não, senhor, vai trabalhar, rapaz. Vai procurar emprego. Amém? Vai procurar. É claro, em Mateus capítulo 6 e versículo 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. É claro que o crente não pode se deixar dominar por essas coisas. Ficar agora impressionado, doente. Como é que eu vou no próximo ano? Será que eu tenho esse emprego que eu tenho? Amanhã, não. Deus vai cuidar de você. Agora faça a sua parte. A Bíblia não condena você ser cuidadoso. Se Deus está lhe abençoando, viva dentro do padrão de vida que você pode viver. Não abuse, não compre coisas que você não está precisando. Eu preciso disso? Não, então não vou comprar só porque tenho dinheiro? Não. Então você vai saber administrar, fazer sua reservazinha, sua poupança, ajudar os irmãos necessitados, cooperar com a obra de Deus. É isso, o crente, Deus dá, Deus faz ele multiplicar. Deus ensinou a Israel a fazer isso, irmãos. Diz: quando o campo de vocês prosperar, vocês não comam tudo não, minha gente. Primeiro, os recantos do campo devem ficar lá. Para quê?
para os pobres. As espigas que caírem, não voltem atrás e apanhem. Por quê? Atrás iam os pobres e os estrangeiros. O povo de Deus contribuía com o dízimo, não é isso? Reservava para o futuro, para o presente e para o futuro, e contribuía com os necessitados. São essas três bênçãos que Deus quer que você exerça no meio da humanidade, não é isso? Agora, se puder reservar, guardar, é claro que não é pecado. Ah, mas eu vou morrer. Eu já vi alguém dizer assim: eu vou morrer, não quero deixar briga para filho, não. Eu vou acabar com tudo. Você é mau, você é ruim. Você deve deixar herança também, rapaz. Se Deus está lhe dando, deixe para os seus filhos também. Veja aí o que Paulo diz em 2 Coríntios 2:14. Capítulo 12 e versículo 14. Diz: eis aqui estou pronto para que pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para, mas os pais para os filhos. Não é pecado guardar para os filhos, deixar alguma coisa para os filhos, não é isso? Porque é um mandamento bíblico. Ter cuidado com a sua família, prover para a sua família. Isso é, Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que ensina isso à igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, me parece, né? E o versículo 8. Capítulo 5 de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado de quê? Dos seus, e principalmente da sua, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então deve ter cuidado com a sua família. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ter cuidado com a sua família, mas ser equilibrado, que seja a reserva que você tem, seja produto da prosperidade que Deus dá, e não de prática de infidelidade, porque senão você vai sofrer o juízo divino. Amém, irmãos? Que não seja produto também da injustiça com os outros, da prática de injustiça, engano com os outros, negócio mal feito, mal explicado para tirar proveito dos irmãos. Tem que ter cuidado com isso também, porque você sabia, irmãos, que Deus vai julgar esses que vivem enganando os seus empregados? Deus vai julgar, irmão. Veja o que Tiago disse, capítulo 5 de Tiago, versículo 1. A Bíblia tem tudo, irmão. Mas veja o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 5, versículo 1. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão o quê? Apodrecida, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho como vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, e cevaste o vosso coração, como num dia de... condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Mas Deus a palavra de Deus está dizendo: vou julgar vocês, né? Às vezes o homem pensa que a riqueza é tudo, porque o Deus dele é o dinheiro. Esse mundo aí, irmão, aí fora, mata por causa do dinheiro, mas mata mesmo. A gente só vai conhecer quem são esses homens quando chegar diante do trono branco. A gente vai ver tanta gente rica lá, milionária, bilionária lá, que matou gente, tirou gente da frente. E Deus vai julgar. Ninguém escapa daquele juízo. Amém, meus irmãos? Mas bom é viver em paz. Durma em paz. Doce é o seu sono, glória a Deus. Se Deus quiser Ele enriquecer, Ele vai, irmão. Porque eu já vi Deus abençoar crente, irmão. Já vi, dentro da igreja.
Deus abençoar. Gente que começou e casou e não tinha nada, mas Deus abençoou. Gente que era camelô, irmãos. Gente que trabalhava para os outros e depois se tornou dono da empresa. Deus faz ou não faz, irmãos? Mas de forma honesta. Amém, meus irmãos? O crente vive daqueles bens que adquiriu, mas com tranquilidade na sua consciência. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas ter o cuidado para não praticar improbidade e depois viver penando diante de Deus. Capítulo 5 e versículo 3. Eu quero ver se conclui isso aqui, esse texto aqui. 5 e 3 de Efésios, irmão. Diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Aí ele diz: nem torpezas. Nem torpeza. Na Bíblia atualizada ela é mais clara, dizendo assim: nem conversação torpe. Veja que ele sai do âmbito das práticas imorais e agora parte para a fala, os lábios, a boca do crente. Paulo faz menção à torpeza no falar. Podemos ver isso na versão atualizada. Nem conversação torpe. Aqui a corrigida diz torpeza, não é isso? E a que tipo de linguagem o apóstolo está fazendo menção aqui? A que tipo de pecado? A linguagem obscena. O termo que Paulo usa aí, meus amados, por conversação torpe, significa feiura, iniquidade. Era o termo, a palavra torpe que aparece aqui, sapros, que significa podre, decadente, usada para indicar, era usada no grego secular, o koiné, era usado para indicar o peixe quando apodrecia, a carne quando apodrecia, o vegetal quando se estragava. Ou seja, figuradamente significa mau, corrupto, imoral, sujo, nojento, dando a ideia, é torpeza isso. E quando Paulo está dizendo que não, a linguagem nossa não deve ter torpeza, não deve ser uma linguagem torpe, ele está dizendo não deve ser uma linguagem chula, podre. E isso você vê muito. Veja as músicas que esses cantores cantam. Veja a linguagem, eu sei que os irmãos não assistem, como eu também não assisto, mas a gente lê e vê a linguagem das novelas. Essas cantoras aí. A boca do brasileiro, irmão, parece que virou o inferno. É um negócio de demônio mesmo. É uma linguagem, eles estão como Sodoma e Gomorra. E Deus não tolera essas coisas. Porque quando Deus escolheu os levitas para serem sacerdotes, para praticar o louvor, o sacerdócio, é porque a Bíblia diz que Levi, o pai daquela tribo, Deus não encontrou iniquidade na sua boca, senão que ele teve temor e se submeteu à palavra. Veja aí, Malaquias, capítulo 2 e versículo 6, diz que a iniquidade não foi achada nos lábios de Levi, mas antes diz a palavra, estava na sua boca, diz, a lei da verdade esteve na sua boca. Então o crente, irmãos, deve escapar, deve fugir dessa linguagem chula, suja, imunda, vulgar. Quando você chegar numa repartição, o povo tem que conhecer que você é diferente. Eu cheguei numa repartição federal aí para assinar um documento e a senhora chegou e disse assim, o senhor é crente? Eu disse, graças a Deus. É pastor? Eu disse, outra graças a Deus. Por que a senhora conheceu? Eu disse, pela sua linguagem. Pela sua linguagem. O crente tem que ser conhecido pela linguagem. Foi o que denunciou Pedro. Foi ou não foi, irmão? Disse, tu estavas com ele. Porque a tua forma de falar te denuncia. Tu falas como ele. Crente não fala como atriz de novela, irmão. Como esse humor sujo que tem na televisão brasileira.
como esses programas de auditório da televisão brasileira. Viu? Não, senhor. Crente fala uma linguagem sã, uma linguagem santa, uma linguagem educada. Amém, irmãos? Tem que ter cuidado. Então, torpe significa isso. O mesmo termo é usado para quando o peixe apodrecia. Depois ele fala do sexto pecado proibido aos filhos de Deus, que é a chocarrice. Chocarrice. Eutrapelia no grego, que pode significar indecência, leviandade, galhofa. Diz um escritor, galhofas impulsivas e excessivas, que dá sentido humorístico. Palavra frívola ou ociosa, como Jesus disse que o homem será julgado por toda palavra ociosa que pronunciar. Amém, irmão? Essa palavra se define como galhofa, significa alguma coisa humorística com palavras jocosas. Jocosidade excessiva na tentativa de ser engraçado e divertido, com que muitas pessoas torcem as palavras alheias para fabricar piadas. É um excesso que não fica bem ao crente, sendo um mau hábito condenado pelo Senhor, como está em Mateus 12:36. Chocarrice. Então o crente, irmãos, não pode estar contando histórias imorais, piadas indecentes, nem ouvir. Quando alguém começar a contar piada imoral, saia de perto, porque vai contaminar a sua alma e vai entrar para o seu coração, porque os ouvidos é a boca da alma. É por isso que esse povo tem que ser diferente, irmão. Para ser igual a essa coisa que está aí fora, você vai para o inferno. Pense nas coisas do céu, você é santo. Você é diferente, rapaz. Amém? Você é diferente. É por isso que você é filho de Deus. É por isso que você é filho de Deus. Por isso o apóstolo diz, essas coisas não convêm. Mas o que é que convém, Paulo? Ações de graça, gratidão a Deus. Amém, irmãos? Crente deve encher a sua boca de gratidão, de louvor. Amém, irmãos? Isso sim. De gratidão, de louvor a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que a igreja do Senhor, a hora já mandou parar, possamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Amém?